que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Sem desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para Janile ela fazer uma oração para a gente iniciar esse momento, uma oração geral pelo nosso culto, pelas nossas vidas, e aí a gente passa a palavra. Amém? Senhor Jesus, nesse momento nós oramos, Pai, apresentamos o culto, onde nós estamos reunidos online, mais de todos os meus irmãos que estão muito lá na terra, que me abençoar, que eles possam se concentrar, cuidar de humanidade, e só todas as coisas que não puderem participar, e cada coisa que lá, uma possibilidade de ser só palavra, poder ter uma palavra, cada pessoa o mais boa tarde a todos, né? Eu pedi a todos que me acompanhem o Salmo 103, 17 a 22. Vamos lá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Agora, voltando, né, um passo a passo, um exemplo, né, no Salmo versículo 17, né, que a misericórdia do Senhor de eternidade em eternidade. É interessante, né, a gente entender, né, que Deus é de geração em geração, que domina, né, tem seu domínio sobre todos os povos, em todos os reinos, e que a aliança dele, o compromisso dele é para os que o guardam, né, e os temem. Às vezes a gente quer estender isso
a todos, né? E aqui está sendo bem claro, né? Que é os que temem o Senhor e Ele tem esse compromisso com nós em nos guardar. E, por exemplo, o Salmo 19, né? Que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Às vezes a gente quer transferir, né, coisas, né, para um governo, mas na verdade quem domina e quem governa, quem tem todo o controle, né, nas mãos, né, é o Senhor. A gente nunca esquecendo, né, que nada foge, né, do controle de Deus, do tempo de Deus, né. Isso tem que estar sempre bem claro, né, na nossa cabeça. Né? E vamos ao 19, ao 20, né, bem dizer ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. É interessante, né, assim, a gente, em relação à palavra, né, é praticar, né, que a gente vê que praticar é algo bem pessoal, né, às vezes a gente lê, ouve, mas não pratica, né, de verdade, a gente deixa isso para segundo plano. Bem dizer ao Senhor, né, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Aqui novamente, né, falando que não são todos, né, que fazem a vontade do Senhor, que praticam, então é muito bom, né, saber que a gente tem um Senhor que dá valor, né, à palavra de Deus, que a cumpre, faz cumprir nossas vidas, sobre as vidas dos nossos, né, filhos, dos nossos amigos, né, que a gente quer isso, que se estenda, né, também, né, vai além, né. 22, né, para a gente refletir também sobre ele. Bem dizer ao Senhor, faz todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendiz a minha alma ao Senhor, né? Então, é bacana a gente regozijar no Senhor, né? Estar sempre, né, buscando, né, em espírito em verdade e dando graça, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Né? Então, agradeço aí pela leitura e uma boa tarde aí para todos nós, né? Em nome de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado. Uma só palavra se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Graças te damos, Senhor, por mais uma vez podermos estar na Tua presença,
para cultuarmos a Ti, ó Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida e por termos a certeza, Senhor, de que o Senhor ouve a nossa oração, Pai. Neste momento, nós queremos, neste momento de culto, ó Deus, reconhecimento no Teu grande amor, enviando Seu Filho Jesus para padecer, Senhor, levar sobre Ele os nossos pecados. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tão grande amor, pela Tua grande misericórdia, Senhor, pela doação que fizeste a nós, ó Deus, encaminhando, mandando Seu Filho Jesus a morrer por nós, ó Pai. Então te louvamos e te agradecemos pela vida de Jesus nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tão grande amor pelo Teu povo. Muito obrigada, Senhor. Recebe o nosso louvor nesta tarde. Receba a nossa gratidão, Senhor, pelo Teu sacrifício, ó Deus. E nós oramos no nome daquele que o Senhor enviou por nós. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 2, 1 ao 7. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, que foi feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é o texto de hoje. Compartilhar minha tela com vocês. Bom, então vamos lá, gente. Vamos falar sobre o nascimento do Senhor Jesus. Nós já conversamos sobre os outros evangelhos e hoje a gente vai falar sobre o evangelho de Lucas. Mas antes disso, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Qual foi o acontecimento mais importante da história? Qual foi o fato mais relevante a tomar lugar nesse planeta? Quando perguntado isso, o grande evangelista Billy Graham, ele afirmou o seguinte: o fato mais importante da história não foi quando o homem pisou na Lua, mas foi quando Deus decidiu pisar na Terra. Nessa série de pregações, que nós chamamos de Cristologia, nós temos aprendido mais sobre a vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já aprendemos sobre a eternidade de Jesus em João, capítulo 1, dos versículos 1 a 5, vendo que ele é o Verbo eterno, um com o Deus Pai. Na semana passada, nós aprendemos sobre a genealogia do Senhor, ou seja, a linhagem familiar dele, começando pelo patriarca Abraão, que recebeu as promessas de Deus, até o bebê Jesus de Nazaré. E hoje nós vamos meditar no nascimento de Jesus, de acordo com o relato do evangelista Lucas, e as aplicações desse acontecimento para a nossa vida. Bom, e quem escreveu este livro? Quem é Lucas? Vamos lá. O evangelista Lucas era um médico, muito provavelmente grego. Ele era companheiro de jornada do apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo, no caso, né? Lucas andava com ele. O mesmo Lucas escreveu também, além desse evangelho, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Lucas, ele não andou com Jesus, mas ele foi um gentio convertido após a assunção de Jesus. Um fato impressionante sobre Lucas e a sua acurácia em relação aos fatos que ele relata, principalmente do ponto de vista histórico. Houve um químico chamado William Ramsay, que recebeu o Prêmio Nobel de Física, cujo trabalho em isolar aí elementos como o argônio, o hélio, o neônio e tal, levou ele ao desenvolvimento de uma nova seção da tabela periódica. Esse químico, ele era um grande cético em relação à Bíblia, e ele iniciou um trabalho de pesquisa para desmentir os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e principalmente Lucas. Ele viajou o Mediterrâneo fazendo pesquisas para provar que a Bíblia não era um livro histórico.
Porém, todos os seus achados confirmaram as mais diversas informações contidas nos evangelhos, tipo os costumes, os títulos governamentais, dados geográficos, etc. A pesquisa dele, que era para desmentir a Bíblia, confirmou todos os pontos, né, históricos que a Bíblia trata, e ele analisou comentários, principalmente de Lucas, do evangelista Lucas, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Ele analisou comentários que Lucas fez sobre 32 países, 54 cidades, 9 ilhas, e não encontrou sequer um erro histórico. A conclusão de William Ramsay foi a seguinte: os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. Esse foi o comentário de William Ramsay a respeito do evangelista Lucas. Então, quando nós lemos Lucas e Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de um grande relato, de um grande relato feito por um grande estudioso, que em seu esforço para relatar a história desde antes do nascimento de Jesus até quase o final do ministério de Paulo de Tarso, conduziu pesquisas e entrevistas em diversas cidades, inclusive tendo conhecido Maria, mãe do Senhor. Ele relatou fatos que só ele explorou, como a infância de Jesus, por exemplo, e nos deixou uma obra literária inspirada por Deus com uma imensa riqueza de detalhes. E por que Lucas escreveu esse evangelho? Bom, o evangelista Lucas ele explora muito o aspecto humano de Jesus. Enquanto o evangelho de João quer apresentar Jesus como Deus, o de Marcos quer apresentar Jesus como servo sofredor e o de Mateus quer apresentar Jesus como Messias, tudo isso verdade a respeito de Jesus, Lucas quer nos apresentar o ideal do ser humano perfeito. Ele nos mostra Jesus como um ser humano, sempre, é claro, apresentando seus atributos divinos, mas focando principalmente em nos apresentar o ideal de homem perfeito. E para quem Lucas escreveu esse evangelho? Lucas, como médico grego, e tendo andado com o apóstolo Paulo, que visava ganhar aqueles que não eram judeus, os gentios, ele escreveu esse relato para os gregos. E por isso era tão importante que ele apresentasse Jesus como um homem perfeito. Os gregos, que adoravam deuses inspirados em homens, idealizavam atributos humanos e deificavam esses atributos, criando os seus próprios deuses. Quando ele apresenta Jesus Cristo como um homem sem defeitos, ele atendeu às necessidades intelectuais dos gregos, dos helenistas. Esse é o evangelho do qual sai a nossa mensagem de hoje. E agora falando especificamente do nascimento de Jesus, esse fato foi profetizado diversas vezes na palavra de Deus. Nós temos várias profecias a respeito do nascimento de Jesus na palavra de Deus. Nós temos esse texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Profecia de que o nascimento de Jesus seria em Belém da Judéia, conforme a interpretação dos rabinos judeus. Ainda Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Profecia sobre o nascimento de Jesus. Ainda Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, nós lemos: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem concederá à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías profetizando que o nosso Senhor viria e que seria Deus andando no meio de nós. E ainda em Isaías, no capítulo 53, nós lemos nos versículos 2 e 3. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, apresentando Jesus como alguém que viria como alguém desprezado, como sofredor. Por isso, Jesus, quando ele é chamado de Nazareno, ele cumpre essa profecia, porque os nazarenos, eles eram um povo desprezado. O nascimento de Messias foi profetizado por todo o Antigo Testamento. Sabia-se que ele seria de um lugar desprezado, que ele nasceria de uma virgem e que ele nasceria em Belém da Judéia. E aqui o relato de Lucas nos mostra como isso aconteceu. Então vamos lá para o versículo 1.
Vamos ler o versículo 1º e o 2º também. Vamos lá. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Nós estamos falando aqui de uma época em que o Império Romano dominava todo o Oriente, inclusive a nação de Israel. Em se tratando de Roma, já havia um recenseamento anual, né, do qual Israel nem fazia parte, na verdade, porque Israel eles não precisavam, na verdade, fazer um recenseamento de Israel, porque o recenseamento que acontecia, um censo para contar as pessoas que havia na nação, ele havia sido inicialmente planejado para alistar jovens para o serviço militar. Então isso só era exigido de cidadãos romanos. Porém, nessa ocasião, César Augusto, aqui citado, decretou que o que ele chama aqui no versículo 2, né, de o primeiro recenseamento. E este com umas características um pouco mais abrangentes, porque ele incluía todas as províncias romanas. Ele decretou que todas as regiões que politicamente pertenciam a Roma deveriam ser registradas. No caso de Israel, Roma calcularia então, não é? No caso de Israel, Roma calcularia então todas as 12 tribos, formada a partir dos 12 filhos de Jacó que compunham a nação Israel. Elas seriam todas catalogadas por Roma, todas as pessoas seriam registradas ali. Roma saberia todo mundo que habitava, saberia a respeito de todo mundo que habitava em Israel, saberia de quais tribos eles eram, e assim Roma, na verdade, criou todo um mecanismo depois de cobrança de impostos por parte do Império, cobrando impostos de Israel. O versículo 2 diz que o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Guardem essa informação, Lucas já vai nos mostrar a importância dela, ok? Os versículos 3 e 4. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. José, conforme nós vimos na pregação da semana passada, ele era descendente de Davi. Como era de se esperar, né, devido ao censo, José, que era descendente de Davi, da tribo de Judá, ele tinha que ir para a Judéia, de onde vinha o seu povo, a sua tribo originalmente. E aí vocês vejam a mão de Deus aqui agindo na história. Miqueias nos diz que Jesus nasceria em Belém da Judéia. E Deus arranjou a história para que assim fosse. Isaías diz que Jesus seria um homem desprezado. E Nazaré, cidade dos pais de Jesus, cidade onde Jesus depois cresceu, era uma cidade desprezada. A trajetória de José, de Nazaré até a Judéia, que a gente vê aqui, ela seria uma viagem mais ou menos assim. Nazaré está aqui em cima, ele saiu daqui de Nazaré até o sul do que hoje é a Cisjordânia, para chegar, passar por Jerusalém e sair de Jerusalém e depois chegar em Belém. Uma viagem que duraria mais ou menos 5 a 6 dias, 160 quilômetros a pé. E ainda o versículo 5 diz pra gente que ele iria para lá para se alistar junto com Maria, que estava grávida. E como nós sabemos, né, vamos falar um pouco sobre Maria. Maria, ela engravidou antes de ter tido qualquer tipo de relação sexual com José. Maria engravidou virgem. Ela era uma jovem, ainda não havia se casado, e um anjo chegou para ela para anunciar que ela seria mãe do nosso Senhor. No diálogo que nós lemos em Lucas capítulo 1, ela indaga o seguinte, não é? Então disse o anjo a Maria: como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que trouxe tudo à existência, ex nihilo, do nada, o mesmo Espírito que nos vivifica quando nós somos convertidos pelo Senhor Deus. Esse mesmo Espírito realiza um milagre no ventre dessa jovem, que recebeu a honra de ser chamada mãe do Filho de Deus. A concepção de Jesus foi um milagre mais necessário para a nossa salvação do que as pessoas imaginam. Vocês já pararam para pensar, ou para se perguntar, por que era tão importante que Jesus nascesse sem concepção sexual, sem que ele tivesse sido, sem que houvesse um ato ali fecundo entre um homem e uma mulher, mas que ele nascesse como homem? Vocês já pararam para pensar por que isso é tão importante? Qual é a relevância disso na história da revelação e para o plano de salvação de Deus? Por que a concepção de Jesus, tendo sido virginal, por que isso é tão importante?
A explicação é muito simples. A gente precisa lembrar de alguns princípios. Todos morreram em Adão. Todos nós morremos em Adão. O Senhor Deus, na sua soberania, ele decidiu arranjar a humanidade trabalhando com aquilo que a Bíblia chama de representantes federais. E Adão é representante federal de toda a humanidade. De forma que quando ele pecou, todos nós pecamos junto com ele. Certa feita perguntaram a João Calvino: você teria pecado no lugar de Adão? A resposta dele foi a seguinte: eu pequei em Adão. Todos nós estávamos em Adão pecando. De maneira misteriosa, o pecado de Adão representa o pecado de todos nós, de forma que a culpa e o castigo de Adão são imputados a todos nós. Adão, antes de Jesus, foi o único homem com livre-arbítrio intacto, mas que foi destruído por causa do pecado, de forma que nenhum de nós, seus descendentes, são capazes de viver sem pecado. Diz Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Essa é a má notícia. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia, o Evangelho, já nos é mostrado desde Gênesis 3. Quando Deus castiga o diabo por ter enganado Eva, ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela, o descendente de Eva, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Foi profetizado que a descendência da mulher teria vitória sobre a consequência do pecado. E da descendência de Eva até Maria nasce Jesus. Mas Jesus, apesar de ter vindo como um ser humano, ele não foi concebido humanamente. O Filho de Deus nasceu através de um milagre de Deus. E diz o autor de Hebreus o seguinte: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é Jesus. Jesus, por não ter sido concebido de maneira tradicional, ele não herdou a nossa doença, o pecado. Ele foi tentado como Adão, mas ele não caiu. E morreu como um pecador, para que nós vivêssemos como se nós não tivéssemos pecado. 1 Coríntios 15 diz o seguinte, 45 a 50, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus Cristo é chamado de o segundo Adão, né? Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também são os homens celestiais. Como foi o primeiro homem o terreno, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, nós carregamos a imagem dele, devemos trazer também a imagem daquele que é celestial, que é Jesus. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É por isso que Jesus nasceu de uma virgem. É por isso que Jesus ele veio como um ser humano, mas ele não foi concebido de maneira natural. Porque Jesus ele se manteve limpo daquilo que é terreno, daquilo que é carnal no sentido pecaminoso. Ele herdou um corpo humano. Ele teve um corpo humano normal como o nosso, mas completamente livre do pecado. Ele não caiu, e assim nasceu de uma virgem para não herdar o pecado, e ele se tornou o nosso representante federal como homem perfeito. Assim, quando nós cremos nele, nós, nascidos de Adão, pecadores por natureza, nascemos novamente do Espírito, nos tornando novas criaturas. Por isso é tão importante que Jesus tenha nascido de uma virgem, sem todos os detalhes da história da revelação. Inclusive, Jesus tendo nascido de uma virgem, não existiria salvação. Não existiria justificação, não existiria redenção, não existiria evangelho. Glórias ao Pai que milagrosamente fez com que Maria engravidasse do nosso Salvador, sem a herança da nossa maldição, o pecado. É só assim que Jesus pôde ser o nosso Salvador. Outra coisa a ser considerada sobre Maria, aqui é o fato de que, ela participou do recenseamento. Historicamente, não era comum que as mulheres participassem de recenseamentos. Principalmente porque os recenseamentos eles tinham objetivos militares e as mulheres não serviam o exército. E mesmo esse recenseamento, que tinha o objetivo de registrar a população das províncias romanas, não costumava conclamar mulheres.
Ou seja, não era esperado que Maria fosse. O recenseamento que levaria José a Belém, cidade profetizada como berço do Messias, não necessariamente tinha que convocar Maria, mãe de Jesus. Por que ela foi? Maria estava somente desposada com José, como nós lemos no capítulo 1. Eles eram noivos, eles não eram casados. Bom, alguns diriam que José queria cuidar de sua noiva Maria, né, e por isso ele a levou. Mas não é só isso. Dados históricos nos mostram que Quirino, do versículo 2, governador da província da Síria, decretou que as mulheres de 12 anos para cima tinham que ir prestar contas ao censo. Dessa forma, Maria e José tiveram que ir. E aí eu queria trazer uma reflexão, uma coisa aqui. Irmãos, Deus governa até o governador local. É impressionante como Deus move a história, move a política, ele move o que ele quer para que os seus planos se cumpram. O profeta Daniel, ele louva a Deus por essa característica. O profeta Daniel, ele louva a Deus. Ele diz o seguinte: seja bendito o nome do Senhor de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele é quem muda tempos e estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Daniel capítulo 2. O Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei ele domina sobre tudo o que existe. O Salmo 95, versículo 3 diz: porque o Senhor é Deus grande e rei acima de todos os deuses. E lembrem-se que forças políticas no Antigo Testamento eram vistas como deuses. Então esse salmo está dizendo que Deus reina sobre os outros reis. E o Salmo 47, versículo 8 diz: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Por que isso é tão relevante para a nossa reflexão? Entender isso a partir do texto. Porque nós, irmãos, nós vivemos num tempo de instabilidade política. O povo está extremamente polarizado e as guerras políticas se dão entre homens ímpios que não conhecem o Senhor. E muitas vezes parece que a vida da fé, ela está desconectada da vida política. Parece que as pessoas discutem a fé em um polo da vida e a política está em outro polo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Nessa terra existem reis. E nos céus existe o Rei dos Reis. Aquele que controla a história para que o nascimento do nosso Senhor Jesus se desse nas exatas condições como a Bíblia descreve. É o mesmo Deus que conduz também o mundo hoje. Romanos capítulo 13 nos diz que nenhuma autoridade se levanta sem que Deus esteja agindo. Nem as boas, nem as más. Não foi à toa que o Império Romano dominou o mundo. Não foi à toa que o recenseamento foi convocado. Não foi à toa que o governador que estava no poder convocou as mulheres bem naquele tempo. Deus controla tudo. Muitos não reconhecem isso. Imagine os grandes reis ímpios da terra no juízo final, tendo que admitir que só tinham a autoridade que tinham, porque o dono do universo tinha concedido essa autoridade a eles. E que essa autoridade era somente uma pequena linha no grande plano de Deus. O mesmo acontece hoje. É a mesma história hoje. Nesses tempos aqui citados, o rei Herodes, né, virou governador da Judéia. Mas algum tempo depois, mais um tempo depois, Pôncio Pilatos entrega Jesus para ser morto pelos judeus. E o próprio Senhor Jesus diz que ele diz a Pilatos que toda a autoridade que Pilatos tinha, ele só tinha porque Deus havia dado. Ele diz a Pilatos: Pilatos, se eu quisesse, meu pai me mandaria 12 legiões de anjos, eles me salvariam. Mas que isso não acontecia, porque havia profecias da Escritura que tinham que se cumprir. As forças políticas desse mundo governam na palma da mão de Deus. E um dia todos eles se curvarão e confessarão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nada acontece fora do controle do Senhor. Quando nós chegamos no versículos 6 a 7, nós lemos: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bom, o tempo de ela ter a criança, de Maria ter a criança, chegou no momento certo. Quando eles estavam ali, em Belém da Judéia, conforme as profecias previam, nasceu o menino Jesus. Esse tempo, nós não conseguimos precisar com certeza. A data que nós estabelecemos para o Natal não é a data correta do nascimento de Jesus. Isso é algo muito difícil de saber, apesar dos historiadores acreditarem que ele tenha nascido entre algo entre março e abril.
Nós não sabemos a data, porém, à luz da Bíblia, nós sabemos uma coisa, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o seguinte: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. A expressão plenitude dos tempos, ela faz referência à escatologia dos judeus, à escatologia judaica. Ou seja, o entendimento de que os judeus tinham acerca das etapas que Deus seguiria para cumprir todas as coisas até que chegasse o fim. Eles criam e ainda creem que Deus tem o tempo controlado pelas mãos dele. O tempo é controlado pelas mãos de Deus. E que ele estabeleceu o tempo, assim como todas as coisas no cosmos, para cumprir o seu plano. E Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo perfeito. Havia chegado o momento determinado pelo Pai em enviar o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade que havia se separado dele. E esse foi o momento em que Jesus Cristo nasceu. Diz ainda o versículo 7 que Maria o enfaixou, ou seja, ela o vestiu, o que mostra que ela não tinha a ajuda de uma parteira. Eu e a minha esposa, nós estamos grávidos agora. E agora, com a proximidade da vinda da nossa filha, eu não consigo imaginar o que deve ter sido dar à luz sem suporte médico, sem local apropriado e tendo que cuidar de tudo apenas com o auxílio de seu marido José. Nós lemos ainda que Jesus nasceu numa manjedoura. Irmãos, uma manjedoura é um comedouro para animais, um local onde o gado e os rebanhos se alimentavam. Aqui nasceu Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Verbo eterno se humilhou a ponto de ter sido gerado num ventre, nascido em situação humilhante. O Deus eterno foi amamentado, o Deus eterno teve que ter suas fraldas trocadas e nasceu num lugar extremamente humilhante, como a vida de Jesus nos ensina nos detalhes. Quantas vezes nós, não sendo absolutamente nada, queremos fazer exigências a Deus, queremos cobrar do cosmos que algo aconteça como se nós fôssemos dignos demais para estar na posição que nós estamos, como nos ensinam essas seitas que nos ensinam a exigir as coisas de Deus. Eu declaro, eu mereço, Deus me deve. E Jesus, o próprio Deus, diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou tanto que nasceu numa manjedoura porque não havia lugar devido, né? Não havia lugar em hotel, provavelmente por causa do censo, os hotéis estavam lotados. Ele não fez questão de exigir para si mesmo um lugar nem decente, nem para nascer. Quem somos nós para exigir qualquer coisa de Deus? Tudo o que nós temos é graça. Temos que aprender a sermos humildes como Jesus, porque segundo Ele mesmo nos ensinou e fez, aqueles que se humilham, não os que são humilhados por outros, mas aqueles que se humilham, serão por Deus exaltados. Isso foi verdade para ele. Jesus é tudo e se fez nada. A maior humilhação de todos os tempos. Mas humilhação essa que não foi eterna. O próprio Paulo nos diz em Filipenses qual foi o fruto, o resultado da humilhação do Senhor Jesus. Ele nos diz que Jesus, por ter sido humilde, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Todo joelho se dobrará ao meu Senhor. Irmãos, quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus, nós aprendemos muitas coisas. Primeiramente, o poder político está nas mãos do Senhor. Tudo acontece para que os planos dele se cumpram. Portanto, não se turbe o vosso coração. O mesmo Deus que controlou reis e governadores para que o Cristo nascesse no lugar certo, no momento certo, continua no controle de todas as coisas hoje. E a segunda aplicação que eu gostaria de trazer é que nós aprendamos com Jesus a sermos humildes. Nós não temos o direito de exigir absolutamente nada de Deus, porque nem o Deus encarnado arrogou para si mesmo uma vida de luxos nessa terra. Para que o seu plano se cumprisse, que nós digamos como Jesus, quando nós pensarmos que aquilo que nós passamos é injusto de alguma forma, ou que Deus não tem o direito de nos colocar em certas situações, Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai.
Deus seja louvado pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós reflitamos nessas verdades, para que até o nascimento de Jesus nos ensine e nos santifique, e nos leve a uma vida prática mais parecida com a vida prática dele. Vamos orar. Pai amado, te agradecemos, Senhor, imensamente por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não merecemos absolutamente nada. O Senhor usou da sua graça e misericórdia. É por isso que estamos, Senhor. Devemos prestar sempre, Senhor Deus, louvor a Ti. Como o texto foi lido aí, Jesus não exigiu nada. Humildemente, Senhor Deus, nasceu numa manjedoura, um lugar muito humilde. E nós, Senhor, temos que ter essa consciência, Senhor Deus, que tudo provém de Ti, Senhor, de coisas boas, coisas que nós, muitas vezes, não nos agrada, mas vem de Ti. Nós devemos ser humildemente, saber que o Senhor está no controle de tudo, cuida de nós, seja nas coisas boas, seja nas coisas que não são boas, mas para darmos valor, Senhor Deus, saber que Jesus se humilhou, Ele não, Senhor, exigiu nada, Ele se esvaziou totalmente. E por isso nós temos que ser humilde, senão não vamos compreender, Senhor Deus, o significado da morte dele na cruz e a salvação que ele, Senhor Deus, representa para nós. Agradecemos, Senhor, pela leitura da palavra, pelas orações e o conforto que traz, Senhor Deus, sabermos que a Tua palavra, Senhor Deus, é alimento espiritual para todos nós. Continua abençoando cada um projeto, Senhor Deus, que é a palavra, que é estudar a palavra, que é levar a palavra, e que atinja, Senhor, muitas vezes aqueles que ainda estão sem ouvir, sem conhecer. Para a honra e glória ao Teu nome, te agradeço em nome de Jesus. Amém.